Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos felizes por estarmos nesta noite aqui, nesse templo, casa do Senhor, para prestar um culto ao nosso Deus, para adorar ao nosso Deus, para juntos glorificarmos o nome desse Deus maravilhoso, desse Deus excelso. E nós queremos convidar os queridos a abrirem seus imagens, ou lerem e acompanharem aqui na multimídia o hino 235 do Inário para o Culto Cristão. Vamos louvar o nome do nosso Deus com o canto desse hino. E eu peço à congregação que, por favor, fique de pé. Vamos louvar o nosso Deus com o canto desse hino. Nós queremos dar as nossas boas-vindas a todos os queridos, a todos os irmãos que nos visitam. E eu gostaria de saber se aqui da cidade nós temos alguém nos visitando, aqui de Alto Alegre. Nós temos nossos parentes do Lula, não é isso? Sejam bem-vindos, uma alegria muito grande ter eles conosco, nos aceitar. Sejam todos, sintam-se abraçados por esse povo caloroso, esse povo amoroso aqui dessa igreja. A igreja de Jatobá, para se unir com os irmãos aí da igreja batista de Jatobá, os irmãos de Jatobá, pastor Alcidi,
Seja bem-vindo aqui com todo o seu grupo lá de Chapelá, a senhora Thaís, que está aí ajudando o coral, isso. Deus abençoe aos irmãos, Penápolis, aos irmãos de Penápolis. E nós temos os irmãos lá de Vargas, isso. Não é difícil identificá-los, não é difícil identificá-los. Eu gostaria que os irmãos lá de Vargas, por favor, fiquem em pé para que nos conheçamos. Amém. Vamos dizer a nossa voz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Sintam-se abraçados por nós, que seu muito grande. Tenhamos conosco aqui nessa noite, participando deste culto e adorando juntos conosco, adorando o nome do nosso Deus. Já que nós já lhe demos boas-vindas, agora nós queremos ouvi-los. Nós temos uma participação do grupo instrumental, isso, e nós vamos nos deleitar nesse momento, ouvindo o que os irmãos têm preparado para louvar o nosso Deus e para nos relevar espiritualmente nesse momento.
Vamos lá ao Senhor. Pai eterno, nós te damos graças, Deus, por este momento, por este encontro, por este culto, que não somente, Deus, tem o sentido de adorar ao Senhor na beleza da tua santidade, mas com certeza, Deus, nós também saímos daqui já desde agora edificados. Como nos faz bem, Deus, este momento. Por isso, Senhor, recebe-o de forma que seja do teu agrado, abençoando esta igreja que nos recebe, abençoando aqueles que estão presentes neste culto, de maneira que os seus corações sejam tocados, sejam alcançados pela mensagem que já é transmitida através desta canção, e ela prossegue nas demais partes. E com certeza, Deus, teu Espírito tem livre acesso, tem espaço para que venha convencer, venha persuadir, venha trabalhar esses corações. Aceita, pois, a nossa oração. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos permite, finitos como somos, um momento como este, onde nós elevamos nossas vozes, nós colocamos todas as capacidades, todas as virtudes que o Senhor tem nos dado como cristãos diante do Senhor para culto ao teu nome. Recebe, pois, ó Deus, porque nós te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 150 e vamos ler este salmo. Eu peço às crianças se colocarem de pé para me acompanhar. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consciente, consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltérios e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Amém. Vamos juntos, irmãos, ler o último verso. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se. E na sequência do programa nós vamos ouvir o coral, tá? Vamos ouvir os irmãos louvando o nome do Senhor com os números. Senhor.
que fui ordenado ao ministério agora desde abril. Então, o pastor está há pouco tempo no ministério, ele vai trazer aos nossos corações a mensagem de Deus, já colocou no seu coração. Então, devemos nos prostrar em entendimento e adoração ao Senhor, para que Ele fale no nosso coração nesse momento, usando o seu servo e sabedoria. Tirar o microfone porque eu sou pequeno, não vou alcançar aqui. Amém? Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja hoje e sempre em cada coração. Amém. Nós louvamos muito a Deus por estarmos aqui sendo testemunhas, né? Testemunhas do que Deus vem fazendo com os irmãos que adoram o Senhor neste lugar. Nos sentimos verdadeiramente honrados por estarmos aqui nessa noite. Mas antes de qualquer coisa, a nossa presença aqui não seria absolutamente nada se o Senhor estivesse presente conosco, e nós temos a absoluta certeza de que o Senhor se faz presente no meio de nós, conforme Ele mesmo tem prometido. E então vamos assim aproveitar este momento, esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. E sem perda de tempo, eu convido os irmãos a abrirmos nas nossas Bíblias, no livro de 1 Coríntios, e estamos lendo o versículo de número 2, somente o versículo de número 2. E que diz assim a palavra do Senhor: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Uma oração, uma breve oração diante do Senhor. Pai querido, nós o adoramos, Senhor, pois a tua presença é a razão de estarmos reunidos, tendo comunhão com os irmãos, tendo condições para entoarmos louvores ao teu nome, e também agora, Pai, estarmos diante da palavra que o Senhor nos tem deixado para a nossa reflexão, edificação, exortação, para a nossa correção, enfim, para que nós possamos continuarmos crescendo na graça, no conhecimento, e crescendo, Senhor, verdadeiramente como és, para que tenhamos vida com abundância, para que possamos enfrentar as situações adversas dessa vida e continuarmos, a Deus, de pé, honrando e glorificando o teu nome. Obrigado, Pai, por esta hora. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós queremos falar um pouquinho sobre algumas características da igreja e o que leva essa igreja a permanecer viva como essa igreja aqui de Alto Alegre. Esses 100 anos não são poucos dias, mas isso verdadeiramente vem provar que Deus tem estado presente com todos aqueles irmãos de hoje, irmãos do passado, para que pudessem continuar o trabalho e chegar até esta data, esse centenário. Nós louvamos a Deus por isso e nos sentimos felizes por poder fazer parte dessa história. A palavra do Senhor nos diz aqui que Paulo direcionando-se às igrejas, a igreja de Corinto, e aqui nesta noite nós, em nome do Senhor, nós também nos direcionamos à igreja de Alto Alegre, e se pudéssemos, embora não vamos fazer, mas podemos dizer a igreja de Deus que está em Alto Alegre, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Louvamos a Deus. As igrejas da Ásia Menor, conhecidas como igreja do Apocalipse, como todos assim intitulam, chamam, já não existem mais como naquele tempo. Hoje restam apenas ruínas do passado que se foi, do passado glorioso que se foi.
as glórias daquele tempo, irmãos, estão cobertas de poeira, debaixo de escombros, pesadas pedras e assim por diante. Hoje, na mesma região, tem menos de 1% de cristãos. E diante disso, irmãos, uma pergunta vem à nossa mente, latege à nossa mente: o que faz uma igreja permanecer viva? O que faz uma igreja permanecer atuante, trabalhando, realizando tudo aquilo que Deus coloca em sua vida para fazer? Quais são, irmãos, os sintomas de morte que ameaçam as igrejas dos nossos dias, as igrejas de hoje? Como será a nossa igreja, as nossas igrejas nas futuras gerações? Como serão os nossos jovens, adolescentes, crianças amanhã? E convidamos então os irmãos a refletirmos um pouco acerca de algumas características que levam a igreja a permanecer viva. E hoje aqui nós podemos dizer com todas as letras que a igreja de Alto Alegre permanece viva até hoje, atuando, porque tem observado com certeza algumas dessas características, que vamos assim dizer. A primeira: uma igreja permanece viva quando se apega à verdade, pois a ausência dessa mesma verdade conduz à morte. Conduz à morte. No livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Algumas igrejas, irmãos, ali da Ásia Menor, elas foram ameaçadas pelos falsos mestres e suas heresias. O pastor dessa igreja, desse rebanho, o pastor que está também aqui, ali de Jatobá, com certeza pode dizer que tem enfrentado algumas situações semelhantes. Heresias, falsos mestres, tentando de alguma forma infiltrar-se e trazer dano para a igreja de Cristo. E aí, irmãos, nós podemos ver, por exemplo, a igreja de Pérgamo e de Tiatira, que deram guarida à perniciosa doutrina de Balaão, que vendeu-se e induziu Israel a ídolos e a prostituir-se, e se corromperam tanto na teologia quanto na ética, deixando de observar tudo aquilo que haviam aprendido do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja, irmãos, não tem antídoto para resistir à apostasia e à morte quando a verdade é abandonada. Se a verdade existe no seio da igreja, com certeza é um antídoto para resistir a todo tipo de apostasia, todo tipo de heresia que tenta vir contra a sua vida. Algumas denominações históricas, irmãos, eles capitularam-se tanto ao liberalismo como ao misticismo e abandonaram essa doutrina. E não observaram isso. O resultado, irmãos, inevitável foi o esvaziamento dessas igrejas por um lado, o crescimento numérico por outro lado, mas o crescimento sem compromisso com a verdade e com a santidade. Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O discípulo é aquele que sente desejo ardente no coração de seguir ao seu Senhor. E nós aqui podemos testemunhar, se a igreja continua, é porque a verdade tem sido pregada, divulgada e observada pelos irmãos aqui de Alto Alegre. O segundo item, irmãos, que nós podemos aqui observar: uma igreja permanece viva quando não se mistura com o sistema que o mundo oferece, o mundo tenta implantar. Em Tiago, capítulo 4, no versículo 4, na parte que diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O Senhor tem, no passado, tem vindo contra a igreja de Pérgamo, por exemplo, que estava dividida entre a sua fidelidade a Cristo e o seu apego ao mundo. Cocheando de dois pensamentos e sem tomar uma decisão real para a sua vida, e deixando de observar tudo aquilo que Tiago já havia dito, também da mesma forma, ainda na igreja de Tiatira estava tolerando a imoralidade sexual
pessoal entre os seus membros. Na igreja de Sardes não havia heresia nem perseguição, mas a maioria dos crentes estava com suas vestiduras contaminadas pelo pecado. Em outras palavras, estavam tornando-se inimigos de Deus. Uma igreja viva, ela não flerta com o mundo, nem se conforma com o mundo para que o seu candeeiro não seja apagado ou removido. Hoje nós temos provas, e vou repetir isso várias vezes, de que a igreja continua de pé, porque tem sido verdadeira igreja de Cristo. Porque o mundo não tem conseguido de forma nenhuma seduzir, envolver ou contaminar. Se hoje a igreja consegue aqui comemorar esse centenário, é porque verdadeiramente estão provando diante de Deus e dos homens e do mundo de uma forma geral que estão sendo fiéis ao Senhor, que continuem a cada dia assim. Que essa pequena cidade possa, me perdoe a expressão para pequena cidade, tá? Desculpa. Mas se essa pequena cidade aqui hoje olha para este lugar e vê os irmãos louvando, exaltando, glorificando e realizando o trabalho com toda a força, com todo o vigor, é porque essa igreja é diferente. É diferente. E essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Cada um de nós. Uma terceira característica, irmãos, que nós queremos aqui observar é que uma igreja viva, ela sabe discernir a sua decadência espiritual. Em Gálatas capítulo 6, no versículo de número 14, diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A igreja de Sardes olhava-se no espelho e dava nota máxima para si mesma, dizendo ser uma igreja viva, enquanto aos olhos de Cristo já estava morta. A igreja de Laodiceia considerava-se rica e abastada, quando na verdade era pobre e miserável. Existe aqui uma grande verdade: o pior doente é aquele que não tem consciência de sua enfermidade. O pior cego é aquele que não quer ver. E da mesma forma, a igreja viva, o crente que está mantendo uma comunhão gloriosa com Cristo e ele vela para que isso permaneça em todo o tempo num nível crescente. A igreja que continua avançando, não se importando, não olhando para os lados, sempre com um propósito único e bem definido de servir a Cristo, o Senhor. Essa igreja, ela permanece de pé, permanece viva. Gálatas, no livro de Gálatas, como nós vemos, mas longe esteja de mim gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero parabenizar os irmãos pelo lindo tempo, mas quero parabenizar os irmãos principalmente pelo lindo tempo espiritual que sois vós, porque aí reside a beleza de Cristo nos semblantes de cada um dos irmãos, que já foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que foram redimidos, justificados e estão sendo santificados no processo contínuo, segundo a ação poderosa do Espírito de Deus em nossas vidas. Nós louvamos a Deus por isso. O pior doente é aquele que não tem consciência da sua enfermidade, e todo aquele que mantém uma relação íntima com o Senhor Deus sabe o momento em que ele tem que se achegar mais. Sabe aquele momento em que ele precisa de colo? Aquela criança que de repente dá um tropeção e busca a mãe chorando, pedindo consolo, porque sabe que teve os seus membros danificados. Eu me sinto honrado, irmãos, pelo chamado de Deus para o pastorado, porque isto faz de pessoas que são cegos e pequenas a serem pessoas que estão diante de um rebanho com uma das e muitas finalidades também oferecer o colo
para aquele que em algum momento percebe que precisa de auxílio, de apoio, de palavra de Deus para curar o seu sofrimento. A igreja como um todo também já tem consciência de que no momento em que está passando por uma situação de decadência, vamos assim dizer, espiritual, de repente então ele abre os olhos, olha para o alto e corre aos pés do Senhor, buscando auxílio para a sua enfermidade espiritual, porque sabe que foi chamado por Cristo para permanecer de pé. É uma característica marcante de uma igreja viva, é saber discernir, entender, compreender, ver aquele momento de decadência espiritual pela qual todos nós passamos. Graças a Deus, nós não somos super-heróis, fomos chamados para ser servos. Graças a Deus que nós não fomos chamados para nos gloriarmos por alguma atitude, por alguma ação, por algum trabalho que nós venhamos a realizar. Graças a Deus que nós não fomos chamados para sermos super crentes. Graças ao bom Deus fomos chamados para sermos administradores, servos do Deus Altíssimo. E nesse momento nós podemos então trazer a nossa memória aquilo que o próprio João Batista disse: olha, convém que eu diminua, que ele cresça, que Cristo cresça, que ele seja exaltado, que eu seja, continue na mesma posição de servo, porque quanto mais servo eu for, mais útil eu serei. Quanto menos eu me gloriar, mais o nome do Senhor será glorificado através da minha vida. Quanto mais eu compreender e entender os propósitos de Deus para comigo, mais o Senhor realizará grandes feitos através das nossas mãos. Igreja, se nós compreendêssemos a cada dia, e devemos fazer isso, é compreendermos que nós estamos neste mundo, não sendo deste mundo, mas separados dele através da salvação que há em Cristo. Nós podemos fazer uma grande diferença, não importando qual seja o lugar. Uma certa feita, alguém reuniu a sua família, o pai reuniu a família, chamou os filhos, chamou a esposa, assentou-os à mesa e disse: precisamos mudar de cidade. Essa cidade para nós não serve mais. Nós não vemos mais uma oportunidade nessa cidade. Nós não temos condições de continuar nessa cidade. E de repente o garotinho menorzinho então olhou firmemente para os olhos do pai e com os olhos rasos d'água disse: papai, eu não acho que seja necessário mudarmos de cidade. Eu tenho amigos na escola, eu tenho amigos que brincam todos os dias, são os nossos vizinhos, e eu não gostaria de ir embora daqui. Mas papai, eu quero fazer uma pergunta, se o senhor me permite. Será que a mudança não deve primeiro começar em nós? E depois pensarmos se é realmente necessário mudarmos de cidade? E naquele momento, aquele velho pai então se dobra de joelhos em prantos e convida toda a família para orar juntos e dizer: Senhor, nos perdoe, porque essa é uma grande verdade que eu precisava ouvir. O Senhor falou muito no meu coração nesse dia. E naquele momento ele entendeu que não era mudando de cidade que as coisas poderiam melhorar, mas era mudando a sua própria vida, entendendo a sua dependência espiritual, entendendo a sua necessidade de vida, de comunhão com o Salvador, entendendo que não são os vizinhos, não são os amigos, não é o lugar onde você trabalha que precisa de mudança, mas às vezes somos nós. É preciso ser bastante humilde para entender este momento que Jesus chama a atenção dessas igrejas ali de Sardes e Laodiceia, que precisavam olhar para si e parar de se gloriar, e então ver que havia muita necessidade de uma vida de humildade. Uma igreja, irmãos, nunca está tão à beira da morte como quando se vangloria diante de Deus pelas suas pertences virtudes. Que bom que os dons que eu e você temos não são nossos, porque o homem
o homem se orienta muito bem os filhos. Que bom que são do Espírito Santo. Que bom que os dons que nos conduz, que nos ajuda, que nos capacita, não são nossos, mas são do Senhor. Uma quarta característica de uma igreja viva é que ela associa a doutrina com a vida. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17, diz assim: meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser de em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. A igreja de Éfeso, por exemplo, foi elogiada por Jesus pelo seu zelo doutrinário, mas foi repreendida por ter abandonado o seu primeiro amor. Tinha doutrina, mas não tinha vida. Teologia boa, mas não tinha vida piedosa. Jesus, então, irmãos, aí veio e ordenou a igreja a lembrar-se de onde tinha caído. Ou seja, ela foi convidada a olhar para a sua decadência espiritual, como acabamos de relatar, e a arrepender-se, a voltar à prática das primeiras obras. Sabe aquele fervor do primeiro momento como cristão que todos nós passamos? Aquele momento em que nós não vimos a hora de começar o culto e nós não tínhamos nem um pouquinho de pressa de ver o encerramento. Coisa muito simples. Somos convidados então a revermos tudo isso a cada dia de nossas vidas. Se a doutrina, irmãos, é a base da vida, a vida precisa ser a expressão dessa doutrina que nós vivemos e pregamos hoje. As duas coisas não podem viver separadas. Uma igreja viva tem doutrina e vida, ortodoxia e piedade. E é isso que faz a diferença onde nós estamos. É isso que nos faz lembrar da igreja primitiva no início, onde toda a comunidade, toda a população ali dos arredores via que aquela igreja ela não agia como os fariseus, que agradavam os que eram amigos, mas aquela igreja estendia a mão a qualquer um daqueles que estavam e moravam ali. Isso foi um marco na história da igreja entre tantos outros. É um marco também da igreja de hoje que está, que continua e continuará avançando, pregando, mas também estendendo a mão a qualquer que tiver necessidade, praticando a fé que nós vivemos. Tendo uma associação, uma unidade, uma união entre doutrina e vida. Não nos transformamos em cristãos quando dobramos os joelhos. Somos cristãos para dobrarmos os joelhos. Não nos transformamos em cristãos quando praticamos um ato de bondade a quem tem necessidade, se nós o temos, mas o fazemos porque já somos salvos pelo Senhor. Não realizamos qualquer obra ou atitude para que possamos ter um ponto positivo na agenda de Deus, no relatório do Senhor, mas nós o fazemos porque já fomos perdoados por Deus, já fomos então conquistados pelo Senhor, e hoje o que nos conduz é a prática de toda a ação que Deus coloca em nosso coração e também mostra em sua palavra. Uma quinta característica, irmãos, e última: uma igreja viva é perseverante no caminho da santidade. Lucas capítulo 9, versículo 15 diz: e aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam com o coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Fruto com perseverança. As igrejas de Esmirna e Filadélfia foram elogiadas pelo Senhor e não receberam censura. Mas no dado momento, nas obras do futuro também, nós não vemos mais notícias, e talvez se afastaram também do momento da verdade, perderam a sua relevância.
Não basta, irmãos, começar bem, é preciso continuar e terminar bem. Continuar, começar e continuar bem. Nós falhamos muitas vezes em passar o bastão da verdade para a próxima geração. Em outras palavras, nós dizemos assim: não, eu vou fazer a minha parte. E ponto final. Os outros, usamos uma expressão que se vive. Somos convidados, e se começamos bem através do auxílio que Deus tem nos concedido, através do seu Espírito em nós, somos convidados a continuar plantando com perseverança, produzindo com perseverança. A nossa história não termina quando morremos. A nossa história continua na próxima geração, porque irão contar os teus feitos, e isso será base para continuar o trabalho. Nós começamos, e agora o trabalho não terá mais fim, ele continuará até o dia do Senhor. Não acaba na nossa morte. Aquilo que plantamos, e se for uma boa semente e produz uma boa árvore, ela vai produzir em abundância e vai alimentar a muitos que passarem por esse lugar que você fez essa plantação. Um recente estudo, irmãos, revela que a terceira geração de uma igreja já não tem tanto mais o mesmo fervor da primeira geração. O estudo levantou. Já não tem mais o mesmo fervor da primeira geração. Procure pesquisar um pouquinho o seu passado. Por curiosidade, procure analisar um pouquinho como foi a sua geração lá no passado e como está hoje. A sua, a nossa. Aqui nós estamos sendo convidados, irmãos, a refletir e a estarmos de pé, sempre alertas, tendo um zelo enorme para com a igreja que não é nossa, para com o trabalho que não é nosso, para com aquilo que é realizado aqui, não é da nossa glória, mas aqui está o Reino de Deus nas nossas mãos, para que possamos fazê-lo viver em continuidade. É preciso não apenas começar a carreira, mas é preciso terminar a carreira e guardar a fé. Paulo nos deixa esse grande exemplo. Paulo não está mais vivo, nem poderia, mas as suas obras estão, o seu trabalho está. Hoje a igreja vive em cima daquilo que Paulo, Tiago, João, Marcos e tantos outros irmãos nossos realizaram. Numa certa altura da minha vida cristã, até então, eu gostava muito de contar o feito dos meus irmãos do passado. Isso é bom, é básico para nós. Mas num dado momento da minha carreira, da minha vida cristã, eu comecei então a refletir que eu preciso também deixar algumas marcas. Isso só será possível a partir do momento em que eu tiver consciência de que sou igreja e que preciso cuidar da minha vida e preciso também cooperar para o cuidado da igreja como um todo, para contar a minha própria história. Eu convido os irmãos a estarmos refletindo nisso. Não se limite a contar a história tão somente dos outros, mas comece a relatar a sua própria história. A sua própria história. Porque você não é inferior, você é aquele que Cristo chamou, como tantos outros que compõem a igreja de Cristo. A pergunta que fizemos hoje, meus irmãos: como serão nossas igrejas nas próximas gerações? Que tipo de igreja deixaremos para os nossos filhos e netos? Isso depende de nós hoje. Esse centenário é apenas uma vírgula para continuar o trabalho. Esse centenário é apenas um momento para parar, para agradecer a Deus, para louvar o nome do Senhor, para mais uma vez então dizer: Senhor, olha, eu quero continuar sendo servo para mais 100 anos ou tantos outros. Eu não estarei mais aqui, mas eu quero que meu filho, meu neto, eu quero que os adolescentes, os jovens dessa igreja estejam
se é que Cristo não tenha voltado ainda, para que possa contar aquilo que fizemos neste ano. Que Deus abençoe. A permissão do pastor, eu quero fazer mais uma oração. Convido a igreja a colocar suas cabeças e orarmos ao Senhor. Nosso Deus e querido Pai, nós te louvamos, ó Deus, pois em tua bondade, em teu grande amor, temos deixado a tua palavra para que pudéssemos refletir acerca daquilo que ela diz. Obrigado, Senhor, porque podemos aqui reunidos nessa noite celebrar o teu bom nome, por ter concedido a esta igreja vida com abundância para celebrar esses 100 anos. Te adoramos por isso, Senhor. Te louvamos porque esta glória pertence tão somente a Ti. Essa igreja, simplesmente como servo do Senhor, então tem perseverado, tem praticado as boas obras, tem observado a doutrina e praticado isso com a vida, tem plantado, semeado a semente, tem colhido os frutos do teu trabalho, isso com perseverança, tem observado os momentos em que pode até estar fraquejando na fé, uma decadência espiritual, mas rapidamente buscaram a tua face para que pudessem continuar a caminhada, que com certeza existem muitos tropeços. Mas agora, meu Deus, em particular na vida de cada um que está aqui nesta noite, porque sonda os corações, que cada um possa agora estar refletindo, analisando a sua própria vida em particular, possa agora estar olhando para o seu coração, para a sua trajetória, para o seu trabalho, para tudo aquilo que tem feito ou deixado de fazer, e que neste momento, ó Deus, possa haver a humilhação, o arrependimento, possa haver neste momento, Senhor, o erguer das mãos, buscando o socorro que somente o Senhor pode conceder. E nesta noite o Senhor esteja alcançando e derramando o teu perdão sobre aqueles que estão se arrependendo de alguma coisa que possa assim ter realizado. Alguém que ainda não te conhece como o único e suficiente Salvador, mas que hoje está compreendendo que precisa fazer parte da igreja para ser salvo, para alcançar o perdão dos seus pecados. Concede, Pai, a tua bênção nesta hora. Assim nós te louvamos, agradecidos a Deus por esta oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Pastor, eu volto a palavra e agradeço por esse momento. Naturalmente, queridos, a palavra tem tocado em nossos corações, que nós possamos nos curvar diante da palavra do Senhor, aprendendo dela e moldando as nossas vidas de acordo com o pecado que Deus usa no nosso coração. Deus continua escrevendo a história. Deus continua escrevendo a história da sua igreja. E que história nós temos escrito, irmãos? Como bem frisou o pregador desta noite. Que tipo de história nós estamos escrevendo? Não adianta nós lermos história do passado. Nós precisamos escrever a nossa própria história. Ou permitir que Deus nos use escrevendo a sua história. Pastor, muito obrigado. Que Deus o abençoe ricamente, que Deus sempre o use desta forma para orientar o povo de Deus, para nos chamar, na verdade, a tomar de posição cada vez mais consciente do nosso papel como igreja de Cristo. Amém? Amém. Que Deus o abençoe. Nós vamos ouvir novamente o coral. Ele é o grande eu sou, o Deus de Abraão.
Senhor, já é tão gostoso isso, a gente ficar ouvindo esses hinos que tanto elevam a nossa alma. Eu fico imaginando o céu como será. Naturalmente, ninguém vai querer deixar o céu depois, irmãos. Ninguém vai querer deixar. Mas eu sei que nós temos aqui um grande coral. Vai juntar-se, vai fundir-se o coral de Vata com o nosso coral. Mas nós vamos fundir toda a igreja num grande coral. Vamos, igreja? Vamos ver o que é que vai dar? Vamos cantar, Senhor. O que nós vamos cantar, Senhor? Justo é Senhor. É os dois do cantor cristão ou do seminário? Qual é o número? E eu vou pedir à igreja para se colocar de pé. Todos vamos ficar de pé. A nossa conferência vai estar regendo aqui. E vamos improvisar esse coral.
pousarem aqui para participar do culto amanhã. Amém. Amém. Quantos quartos? 3 quartos vazios. Lá nós também temos 2, viu? Quem mais tem? Casa do sítio. A proposta está lançada, viu, irmãos? E convida a gente se ajeita por aí, né? Nós que Deus nos abençoe. Nós podemos nos deleitar nesse momento para a glória do Senhor. E Deus continue usando os irmãos. O nome do irmão é? Ronaldo, a Josilane, todos os turistas que aqui se deram, foi uma bênção, na verdade. Vocês gravaram, não gravaram? Vai estar na internet, no site da igreja. Agora eu vou falar o site que eu tô com vergonha, mas é www.iebaa.com.br. Lá vai ter um link lá do YouTube. Vai lá que vai estar todos os vídeos do centenário e tudo. Muito bem. Agora está veio, isso. Então nós vamos, você vai preparar o DVD da gente,
Boa. Vai preparar. Aí alguém dá um endereço para mim que eu mando. Depois estará distribuindo com os irmãos, por isso, esse DVD que por certo vai marcar, por certo, as nossas programações desse centenário. Que Deus os abençoe. Amém. Nós estamos chegando ao fim, infelizmente. Estamos chegando ao término desse culto. Eu quero falar para os queridos irmãos aqui, se for da igreja passada, mas do Vestivar, aqui nessa mesma rua, número 50, os irmãos vão vir para lá, mas tem alguma coisa lá para. É desse Esporteirão, aqui, próximo, bem perto. Aliás, Alto Alegre não tem nada longe, é tudo perto, isso, graças a Deus por isso, né? Nós vamos orar encerrando este culto, encerrando esse trabalho. Eu estou feliz pela presença dos irmãos, pela presença dos queridos e a presença do João e Manuel. Nós já temos uma amizade, já de longo tempo ali no acampamento. Isso, a cada ano a gente vai lá encher a paciência deles, e eles nos recebem com tanta alegria, com tanto amor. E hoje estão conosco, meu irmão. Já prometeram muitas vezes, não é isso? Mas hoje estão conosco. Quando nós vamos nos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos orar, encerrando esse culto. O irmão orará, depois ele terá a bênção. Nosso Deus, nosso Pai, louvado seja pelo santo e bendito nome, Senhor Deus. Louvado seja, Pai, por esta alegria, Senhor Deus, que o Senhor nos proporcionou de receber nossos irmãos em Cristo, da igreja de Vaca, Pai, juntos, ó Deus, entoar louvores a Ti, Senhor Deus, e pelo que o Senhor nos concedeu, Senhor Deus, de sentir já como vai ser o céu, meu Pai, todos juntos louvando o Teu nome, Pai, porque isso Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, dos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos em família de Cristo, Senhor Deus. Obrigado por esses irmãos, ó Deus, que vieram conosco, Senhor Deus, louvado o Teu nome, Pai. Fica conosco agora, com Teus filhos também, Senhor Deus, que vão retornar às suas casas, ó Pai, protege, Senhor Deus, a viagem de retorno, Pai. Nós somos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja convosco, queridos irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.